Fala galera, aqui quem tá falando é o Johnny, do canal Johnny Reactions. Eu estou trazendo mais um vídeo do Rafão Music. Fala galera, tá falando do canal Johnny, faço vídeo pra vocês aqui do Rafão Music Family. Estou trazendo, calma, uivo só. Ai, alone again. Como é que é? Spend some time away. Na, na, na. Então, é o Lonely, I'm so lonely. Então, é o uivo só, tá bom? Do Stark, que é o espada número 1, tá bom? Sword 1, tá? One Sword, Stark. Bom, esse é um personagem muito interessante, eu vou te falar. Ele tem um desenvolvimento bacana, mas eu não lembro. Assim, calma. Pô, é porque, mano, na época eu era muito hypado no que. Nossa, eu gostei desse personagem, tá? Ainda mais porque o oponente dele era nada menos, nada mais que o mano da Havaiana com cabelinho. O cara hippie, tá ligado? Que eu também não sei falar o nome dele é muito difícil. Mas o Nova Trupe fez um som sensacional. Tem um react aí no canal. Vou deixar até aqui, tá ligado? Vou deixar aqui, tá? E também vai ver meu react do som do Rafão Music do Miyato Miyamoto, do Musashi Miyamoto, tá? Muito bom também aquela música, tá? Baita música, tá? Todo esse peso do orgulho só me levou para baixo, só me cegou para quem eu almejei ser. O que eu busco é o que me impede de ser mais. Cara, muito brabo essa letra. Olha só, vou deixar o likezão. É um personagem muito interessante, sim, porque eu lembro que ele tinha um lado meio filosófico, ele se divide em dois, eu acho que tinha esse lance solitário. Mas o que acontece? Eu realmente não lembro dos detalhes que enriquecem a obra, tá ligado? Por quê? Porque, como eu falei, eu vi Bleach tem muito tempo, inclusive, eu era bem novo. Bleach foi um dos primeiros, se não o primeiro anime que eu vi sabendo que era anime. Porque eu acho que o primeiro anime que eu vi foi por causa do Player Taos, foi Death Note, que eu vi no YouTube na época. Tinha no YouTube os episódios. E eu não, tá ligado? Não sabia o que era anime. Mano, anime, que é isso? Eu era criança, tá ligado? Bagulho, nossa, bagulho. Mano, é crime, mano, tenebroso, isso aqui é droga, tá ligado? Eu não sabia, aí eu vi Death Note. Com a minha família, inclusive, bro. É, paizão. Eu escutava o rap do Player Taos na época. Nossa, o rap do L é o melhor som do Player. Ó, o rap do L, do Player Taos. O rap do Dark Souls, cara, raiz. E o rap do Shadow of the Colossus. Cara, só sonzão, tá? O Skyrim também é maneiro. Mas, mano, não. Dark Souls, Shadow of the Colossus e do L Death Note eram as músicas, tá? Sem querer farpar. Mas aí, esse é um personagem, eu espero, né, nesse som aqui, encontrar, tipo, mais informações pra eu talvez tivesse que ver um resumo, né? Pra não ter que rever todos os episódios novamente daquela parte, eu teria que provavelmente ver um resumo. Mas eu quero ver como é que o Rafão vai construir esse personagem, como ele vai mostrar ele pra mim. Porque eu realmente não. Eu lembro que esse personagem ele era muito interessante, ele tinha uma certa beleza ali, tipo, a escrita desse personagem tinha uma certa beleza. Só que eu realmente não lembro de todos os detalhes. Eu lembro que ele era meio triste, eu lembro que ele lutava meio que assim, sem vontade, tá ligado? Ele não queria realmente lutar ali, ele acabou sendo mais forte, mas não era um desejo dele, pelo que eu me lembro. E ele luta com um personagem interessantíssimo também, que tinha uma filosofia, eu acho que parecida na minha visão, porque ele também não preferia não estar lutando, necessariamente, né? Eu acho que eles têm uma filosofia parecida, só Nova Trupe lá fala que o Shinigami lá, ele não... Ele nunca quis ser o mais forte, mas ele era, alguma parada assim, tem uma frase que dá a entender isso. Na minha visão, né? Eu interpretei a frase daquela forma. Bom, som de 4 minutos e 42 é um som grande, então assim, espero realmente conseguir entender bastante esse personagem. Ele é muito... Ele é cativante, ele tem um design lindo, inclusive. Só quero antes agradecer aos membros do canal Shapeados. Tá, todo mundo de Bleach tem shape? Então vira membro do canal, consiga o seu shape agora, apenas por R$9,99 aqui no... Não, calma, bora. Quero agradecer ao Shihama 15, o Ghost, Brittany, o Daikzen, o João Vitor, o Jonathan Blaze 77, o Harry Guedes, o Madara Hack, o Leozinho Amaral, Minami, o Luiz 7, o Manel, o João Fake, o Nicolas, o Santos, o MTS, o Guizinho, o PX Orelha. Meu pau na sua traqueia. Não. Então é isso, bora ver. Ó. Onde a alcateia se encontra longe. Aú! Não me Foi mal. Sinto que a morte Aú! foi quem pariu. Tá. E anda com meu ser onde quer que eu vou. Solidão foi quem me encontrou. Duas partes preenchem o vazio. Ah, ele é muito Pra que pica. não sentisse mais dor.
pra que não estivesse Parece muito comigo esse personagem mesmo. a si próprio seguisse seu caminho. Existente ironia, vive melancolia. Acha força ou torna fraco, só pertencer a algo. Unir e apagar o que sente. Vi um lugar pra me assentir. Mostra-me o que tem alguém e o que há de ver. Cara, agora que eu vou pensar. Mas como sem um motivo que estivessem vivos, não mais quero. Afinal, lobos não uivam só tão sozinhos. Sim, Nossa! lobos não uivam Nossa! Nossa, Rafão! mais pra mim. Mas Nossa, eu tô arrepiado! tão só se fosse por mim. Mano, Rafão! Tinha que ser só um coiote ao fim. Caraca! Isso foi muito épico. Isso parece uma canção de Niná tenebrosa, tá ligado? Sombria. Tipo, mano, tipo Pokémon, aquela... Como é que é? Do hipno, sabe? Assim, não, mas a letra ficou insana e tal, mas eu tô falando assim, por causa desse... Parece uma canção de Niná, tá ligado? Aquelas canção de Niná meio melancólica, meio calminha. E, inclusive, eu gosto, tá ligado? Tem umas lá que eu gosto. Quer dizer, isso foi meio, né, meio zoado de falar, mas, tipo assim... Tem aquela, se essa rua fosse minha... Cara, eu adorava essa música. Só Beleza. um coiote ao fim. Caramba! Ah, se eu pudesse mudar só um pouco, arrumaria um jeito, enfim. Ai, Bleach tinha uns Não me designs, importo né? de As openings ser também eram lindas. menos que sou, mas eu não desejei vitórias, glórias, mas valia na minha memória o sentir de que me importou. Mas se para alguns é nada, motivos não mais na mesa, sem mais vontade, talvez minha natureza de um lobo que está só, todos morrem ao redor, eu invejo a fraqueza. Cara, eu não lembro desse encontro deles, tá ligado? Talvez só eu enxergue Talvez sua só eu beleza. enxergue sua beleza. Maneiro demais. Que a solução vem, é só a mim. Que maldição tens pra que lutar? Se tudo volta, perdendo a única companhia à minha volta. Existente ironia. Cara, aí ficou muito insano. Parabéns. Caramba, cara. Caramba. Só pertencer a algo, unir e apagar o que sente. Vi um lugar pra me assentir. Mostra-me o que tem alguém e o que há de ver. Gamas como sem um motivo que estivessem vivos. Nossa, é sério, olha essa voz. Mano, é sério, Rafão. Cara, isso é muito lindo quando tu faz isso, cara. Aí, inclusive aquele seu som do Crollo, ele é insano, tá? Eu só queria comentar isso de novo pra você saber. Aquele som do Crollo que tu fez de Hunter x Hunter, aquilo é... Mano, foi bizarro, tá? Bizarro. O som do Aki também. Bizarro, bizarro. Gamas como sem um motivo que estivessem. Olha aí! Olha isso! Mas quero, afinal, só tão sozinhos. Olha... Cara, Lobos não uivam, só uma mais pra mim. Mas por que tão só se fosse por mim? Não tinha que ser só um coiote ao fim. mano, é coiote, velho. Não é lobo. É coiote, cara. Eu sei, ele já tinha falado isso antes, né? Mas eu fiquei agora pensando, pô, que é um coiote, cara? Ó! Que todo esse brilho sempre foi em vão. Estaria certo em me confortar no leito de morte, entender solidão. Me entregar ao que já sou. Nunca foi a mim só um. E entendi pra descansar. Lobos não uivam só. Mano! Vivem mesmo assim. Eu gostei disso. Cara!
Ah, eu acho que eu entendi. Eu entendi. Cara, olha isso! Ai! Caraca, moleque! Olha só. Eu acho que eu. Mano, tá, posso não ter entendido, né? Eu falei que eu entendi, mas olha só, é porque ele falando loivo, ele volta e meia, ele afirma, né? Ele volta nesse ponto, ele reafirma que lobos não uivam só. Então, será que ele quer dizer que na conclusão ele é um coiote, ele não é um lobo, é isso que ele é? Por isso que ele não vive em matilha? Cara, a Matilda, né? Não tem jeito, a arma do Leon Kennedy! Oh, tá, não. Bom, beleza, vamos lá. Cara, primeiro, eu vi esse personagem quando, como eu falei, eu era muito jovem, né? Então, eu captei emoções assim que você pega. Como posso dizer? Você é uma criança. Você não é uma criança. Então você não tem, talvez, toda aquela construção emocional, todo aquele desenvolvimento em relação ao sentimento, né? Até o amor é muito simples pra uma criança, tá ligado? A criança vê uma garotinha bonita, ele acha que, mano, é o amor da vida dele e tal. As coisas são muito simples. E aí, eu vi esse personagem e eu remeti ele a uma certa, tipo assim, na minha cabeça, quando eu olhava pra ele, assim, criança, apático. Apático é muito vago, né? Mas assim, ali ele desenvolve como solidão, mas não é só solidão, né? Porque tem todo, não é apenas estar solitário, mas é toda a busca por entender o que é se importar com alguém e o que é ter alguém para você se importar e que se importe com você. É um conjunto de pertencer a algo. Então é muito mais do que apenas solidão. Não é só, eu estou sozinho, né? Ou eu me sinto sozinho. Não é apenas isso, é todo o desenvolvimento que é o oposto à solidão. Então é um personagem bem complexo. Só que quando você é, pelo menos eu, né, criança, eu vi ele e eu percebi que ele era um cara, tipo assim, que só queria ficar fora de conflito e é um cara que se sentia meio vazio. Só que esse é um detalhe, né? Porque a gente tinha também, com algo parecido, não é a mesma temática. Eu inclusive acho que o Stark tem mais sentimentos desenvolvidos do que o Ulquiorra. O Ulquiorra, eu acho que até então, ele era... Cara, não é absenso o nome, eu acho. Mas tipo assim, ele é o oposto de ter sentimentos. Ele era vazio mesmo. É tipo um Hollow Knight da vida aí, tá ligado? Hollow Knight. O Ulquiorra, eu acho que ele era vazio. Ou pelo menos... Eu não sei se alguém que é vazio pode desenvolver algo, né? Se você não tem nada, você cria o sentimento do nada. Então eu não sei se eu posso falar que ele era vazio 100%. Mas ele aparentava ser realmente vazio. O Stark, ele já demonstra ter alguma espécie de sentimento. Afinal, ele sente solidão. E os diálogos dele com o cara mostra que ele, de certo modo, queria evitar o conflito. Eu acho que eles tinham... assim, eles eram oponentes similares em alguns fatores. Eu achei, inclusive, a luta deles é muito interessante, né? Eu acho que, na verdade, é a mais interessante ali no lado humano que tava tendo na porradaria. Porque tinha um Arrancar 2, o Espada 2, que ele era forte pra cacete. Mas, mano, esses caras eram mais da hora de ver. Porque, primeiro que eu era muito fã, eu já era fã do design pra cacete e do jeito do personagem do Shinigami, que eu não sei pronunciar o nome dele. Que tem as duas, né? Quando na Chica ele fica com duas espadas, dois impactos. E esse, eu curti o design também, e aí você vai conhecendo a proposta ali dos personagens, então isso é maneiro. Só que o Ulquiorra, ele era tipo assim. Ele não tinha realmente um sentimento, ele tava querendo buscar entender o que era o sentimento. E já o Stark, não. O Stark tava buscando suprir esse vazio que ele sentia. O Ulquiorra queria conhecer, é mais curioso. Mas o que eu tô querendo dizer assim, tinham dois personagens muito interessantes pra essas questões sentimentais. Isso é muito maneiro em Bleach. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu acho que o Bleach trabalha a dramatização de uma forma absurda, mano. Eu comecei a desenvolver... Tipo assim, porque quando eu vi Bleach eu era muito novo, como eu já falei isso várias vezes. Então eu ainda tava conhecendo obras, tá ligado? Eu era uma criança, eu via desenho. Tipo, pô, devia ver Pocoyo, tá ligado? Eu não tava acostumado, eu vi Death Note, e aí eu vi os sons do Player Taos, mas tipo assim, eu jogava uns joguinhos e tal, devia jogar Minecraft já, não sei. Mas assim, eu tava desenvolvendo esse lado. Então, eu acho que talvez parte da minha tara por momentos trágicos, momentos tristes em obras, deve ser justamente por causa de Bleach. Porque, mano, Bleach desenvolve a dramatização, a tragédia, o momento de superação também, de uma forma maravilhosa, eu acho. Até hoje eu tenho como, tipo assim, ápice, pra mim, por exemplo, a primeira temporada de Bleach, né? Porque eu vi Bleach, o início eu vi na Netflix. E foi quando o Byakuya aparece, cara. O Byakuya aparece, ele simplesmente... E a demonstração de poder de Bleach também é maravilhosa. O Byakuya simplesmente aparece, quebra a espada do Ichigo com a mão e larga o Ichigo ferido no chão.
Só que naquele momento, assim, eu não sei como é que é a cena hoje em dia. Eu não sei como é a cena realmente. Eu só tenho a cena de como ela foi na minha cabeça. Sabe aquele momento que pra você um desenho na época era ápice, aí tu vai rever, meu bunda. Eu fui procurar um desenho, inclusive, eu acho que eu achei o desenho e na verdade ele era bem... Mas na minha cabeça, não vou rever essa cena, mas na minha cabeça ela era sensacional. Tem toda a música de Bleach, e aí vem o Ichigo no momento ali no chão, meio, tipo assim, choroso, né? Eu não lembro se ele chora, literalmente, mas ele, né, tipo assim, questionando porque a amiga dele foi raptada, foi levada pra ser executada. E, mano, ele trabalha, a dramatização de Bleach é muito massa. A Hulk é quando vai desaparecer, quando o Ichigo perde os poderes. Aquela cena, o olhar triste da Hulk olhando pra ele. Todas as cenas de Bleach, quando você quer dramatizar, eles fazem isso de uma forma maravilhosa. O Kyoto estendendo a mão pra Orihime. Cara, a música de Bleach é perfeita. Pra mim, ainda é um parâmetro de música em anime. Então essa obra, ela trabalhava muito bem já os sentimentos de uma forma complexa. Então eu diria que Bleach é uma obra de adulto, né? E tem violência e tal. Mas eu vi criança. E eu não sei, eu até fiquei assim, cara, provavelmente isso seja até um fator importante, talvez. Porque essa obra, ela retrata de sentimentos mais complexos, não é só porradaria, né? Dragon Ball também tem um pouco disso, em alguns detalhes, mas eu diria que Dragon Ball tem um pouco mais de ação, assim, na minha visão. E eu não acho que Bleach é uma obra só de porradaria simples, né? Tem todo um desenvolvimento maneiro, tem uma escrita muito rica. Cara, eu acho que é uma das grandes obras pra mim. Tipo, pra mim, eu acho que dos três é a minha favorita. Bleach é a minha favorita. Foi a que mais me marcou mais que Naruto. Eu vi Naruto com a minha mãe, mas pra mim Bleach foi melhor. Cara, o primeiro episódio de Bleach eu já falei isso. Foi o primeiro ou foi o segundo? Eu acho que o primeiro ou o segundo ele retrata um personagem que foi rolificado. Alguma parada assim. Eu não sei se ele era irmão da Orihime ou ele era irmão de alguma pessoa que o Ichigo tava ajudando. Mas eu, quando vi Bleach, eu já falei. Eu contei pra minha mãe e tal. Minha mãe ficou com o pé atrás, porque ela falou, nossa, bagulho de demônio, né? Assim, demônio, espírito, é um bagulho meio sinistro, né? Uma visão assim externa. Tipo assim, visão de vó, por exemplo. É um bagulho meio. Meu filho, o que você tá vendo nessa TV? O cara é uma caveira, ele falou que vai desintegrar geral e vai comandar o mundo, não sei o quê. Tá ligado? Submundo, inferno. Mas aí, então, nessa visão, minha mãe ficou meio com o pé atrás. Eu lembro de usar o primeiro ou o segundo episódio, esse que eu citei, que tinha um personagem que é rolificado, pra justamente justificar o porquê eu queria assistir aquela obra. E, mano, minha mãe chorou. Eu não lembro se era o primeiro episódio realmente ou se era o segundo, mas era naquele arco de introdução do Ichigo, sabe? Ele não tinha a Shikai, ele só tinha aquela Zanpakuto dele enorme, que falava que era porque ele tinha uma Reiatsu absurda e a Zanpakuto dele é enorme. Então, sei lá, foi no início. E eu lembro de usar isso como justificativa, tá ligado? Aí minha mãe deixou, eu vi e tal. Porque, mano, eu achava muito bonito como o Bleach queria passar os significados da obra, sabe? Então, é um bagulho que eu ia até falar, cara, eu perdi muito dessa obra, né, o que eu queria chegar a dizer. Eu perdi muito dessa obra por eu justamente ser criança. Eu não tinha capacidade de entender muitos detalhes, assimilar muitas questões. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez tenha sido importante, eu diria. Talvez ter esse contato com sentimentos mais complexos através de uma obra assim, bem desenvolvida, seja até interessante, porque você já começa a estimular esse detalhe. Eu poderia não entender tudo, mas eu já poderia começar a compreender de um pouquinho, né? Só o fato de eu conseguir classificar talvez um pouco os personagens na infância já fosse um bom exercício. Eu acho que, tipo assim, Bleach era uma obra muito rica, tá? Eu tenho muito esse lance de, às vezes, tipo assim, essa obra não agrega em nada, essa obra agrega muito. Eu acho que Bleach agregava muito nessas questões. Cara, eu achava uma baita escrita. Cara, realmente Bleach é muito brabo. Assim, pode ter furo de roteiro em algum detalhe, eu realmente não lembro muito. Tem furo de roteiro em conflito, né? Tipo assim, o Kenpachi às vezes tomar uma surra lá pro Ichigo no início, eu acho meio zoado hoje em dia, essa parada. Mas, mano, foi maneiro. Tá, mas eu tô falando de sentimentos. A escrita em relação aos personagens em si era maneiraça, muito bem feita, na minha visão. E, mano, pelo que eu lembro, esse personagem, inclusive, ele se separa, né, isso? Ele se separa, só que ele cita na letra de voltar a si, não sei. Porque eu acho que quando ele usava, ele tinha a menininha, pelo que eu lembro, ele fica mais fraco por causa disso. Ele era um só. Então, todo o poder tá nele. Ele se separa, ele se fragmenta e fica com a garotinha. Então, isso, na minha visão, o poder dele fica reduzido, né? Ele não tá no seu 100%. Aí, eu acho que a garotinha, ela podia virar os lobos ao redor dele, né? Ela vira os lobos, não é isso? Porque eu lembro que ela tava na forma lobo, mas ela continuava falando, eu acho, com ele. Se eu não tô enganado. E aí eu acho que ele tinha a ressurreição, que era as pistolas. A ressurreição era pistola já?
Cara, eu não lembro, velho. Mas eu acho que tinha a versão dele que ela sumia. Eu acho que tinha isso, que ela voltava ao corpo dele. Alguma parada assim, eu acho que ele reestabelecia todo o poder dele. Eu acho que é isso. Mano, inclusive, as ressurreições, elas são as supostas formas base? Ou elas são... Ou elas são... Tipo, além da forma base? Tá entendendo? Tipo assim, normalmente o cara que não tá com a ressurreição, ele tá com o poder reprimido? Ou ele tá no poder máximo dele, mas sem... Tipo assim, Goku. Goku forma base é o poder máximo dele. Ali. Máximo na forma base, tá ligado? Ele não tá reprimindo o poder dele, ele só tá normal. Aí ele usa o Super Saiyajin Blue, ele dá um upgrade de poder, ele multiplica, ou sei lá, qualquer coisa assim. Né? O Super Saiyajin multiplica, agora o Blue eu não sei como é que funciona o lance lá. Mas eles é assim também? Os espadas eram assim? Eu não lembro. A Zanpakuto eles reprimiam o poder deles? Ou eles já estavam no máximo? Porque agora que eu parei pra pensar, eu acho que quando ele usava a ressurreição, ele voltava à forma sem a garota. Tipo, ou seja, era a forma que ele era antes. A forma dele antes era mais forte? Era isso? Ele na forma sem a garota, já era tipo o espada 1? Sem nada, sem nenhum upgrade do Aizen, sem nenhum Maracutaia? Ou eu tô metendo louco? Não sei, cara, eu realmente agora fiquei pensando nisso. Né? Porque o Ulquiorra, ele muda muito quando ele usa a ressurreição. Agora o Stark, eu não lembro se ele muda muito ou se ele só volta à forma base dele, quando era sozinho, antes de se separar. Pô, fiquei pensando aqui, cara, doideira. Mas, mano, a letra, inclusive o final, né, que o final ficou diferentão, achei muito massa, tá? Deixa eu ouvir a música de novo agora, porque justamente pra comentar os pontos que eu acho que a letra significa, né? Cara, mas... Sinto que a morte foi quem pariu. É mesmo, como é que ele nasceu, cara? Eu não lembro como é que os Hollows nascem. Pô, mas ele já era bem humano, né? A forma dele Hollow, não? E anda com meu ser onde quer que eu vou. Solidão foi quem me encontrou. Ele também passou pelo aprimoramento do Aizen? Ou ele não? Ele foi diferente? Cara, são os personagens assim que eu tinha que rever mesmo. Duas partes preenchem o vazio. Olha, muito lindo. Pra que não sentisse mais dor, pra que não estivesse sozinho, nem que a si próprio seguisse Nem que com a si próprio seguisse seu caminho. Legal. Existem ironia, vive melancolia, achar força ou tornar fraco. Ah, o detalhe, né? Então, tô revendo é bom porque eu te lembro. Eu não pausei durante a música, não pausei muito, né? Eu pausei sim, mas eu não queria ficar pausando muito. Inclusive, esse personagem, eu achei interessante isso. Ele me lembra, talvez o que lutou com ele, o capitão que lutou com ele, que eu não sei pronunciar o nome, também tem algo similar a isso. Mas é que o som do Nova Trupe trouxe um pouco disso, mas não deixou tão claro. Esse personagem, no som do Rafão, explorou bem esse lado. Bom, o que eu quero falar, né? É que eu acho ele similar com a crítica do Satoru Gojo, sabe? Do lance de ser mais forte e ser solitário, porque ele justamente falar ali, na parte que o Auri rima, ele fala que inveja os fracos, né? E é o lance de tipo assim, olha só, olha o que ele fala. Achar força ou tornar fraco. Por que tornar fraco? Porque a maioria das pessoas é fraca, ali no contexto dele. Ele era excluído justamente porque ele era o mais forte. Ele não pertencia a algo porque ele era diferente. O Kyoha é similar, só que o Kyoha era por causa da cor dele. Tá ligado? Mas, tipo assim... Porque o Kyoha era albino, mas, tipo... Talvez tenha similaridade. É, por isso que eu falei, esses personagens, eles trazem uma proposta ali que você olhando de longe possa parecer similar, apesar de eles serem bem diferentes na caracterização. Mas eles em si vão pra tópicos divergentes, né? Porque, como eu falei, o Kyoha parece procurar o que é o sentimento. Ele parece uma pessoa que não teve contato com emoções e está tentando realmente entender. Ele é um vazio. Ele é um vazio mesmo. É uma apatia completa. E o Stark não, ele é um cara que tem solidão, mas ele busca não só saciar a solidão dele, mas também conhecer o oposto a esse sentimento, né? Como era se importar com alguém, como era ter um laço, como era pertencer a algo. Já é uma proposta mais específica. E é interessante. Mas, cara, é isso, né? É o que eu ia falar, o lance do Satoru Gojo, eu achei parecido, pelo menos. E eu achei interessante, porque eu não reparei isso na época.
Eu vi Jujutsu Kaisen agora, depois de velho, né? Então, tipo assim, depois de velho, nossa. Mas, tipo assim, eu olhei pra obra de Jujutsu e falei, caraca, que escrita! Geto, o Gojo, todo o passado deles, o som do shooter, eu acho que o som do shooter é com GM, Slow GM, eu acho, que tá lá naquele som. Mas é o som do shooter, do Satoru Gojo e do Geto, pra mim é o melhor som que expressa isso. Tem o som do N-Rap com o Marquinho também, tem os sons solos que são muito bons, mas pra mim o melhor som ali que trabalha a dupla no mesma música, é o som do shooter com acho que o Slow GM. E cara, eu via aquilo e achava a obra maravilhosa. Eu achava lindo, não só os dois, mas eu também achava lindo, por exemplo, a construção do Nanami, que personagem, o autossacrifício dele, o fato dele repensar o que falar na hora da sua morte, pra não afetar o seu aluno. Tipo assim, uma maturidade. Cara, eu apresentei esses sons pra minha mãe também, tá ligado? Eu apresentei o som do shooter pra minha mãe. E eu apresentei, eu acho que um som do Nanami também. Eu não lembro se eu apresentei o do... Eu acho que eu não apresentei o do Henrique. Eu não sei. Não, eu apresentei o do Henrique sim, só que foi em outro contexto. E eu não sei se eu apresentei o do Shine. Não lembro. O do Shine com o Taka. Mas, tipo assim, eu achava essa escrita muito bem feita, sabe? Eu fiquei perplexo. Eu queria compartilhar com geral. E com Bleach, eu não tive tanto disso, né? Eu mostrei um episódio pra minha mãe, aquele que eu falei. Mas eu não tive tanto disso, apesar de achar, sim, a obra magnífica também, porque eu acho que ninguém ia querer ver 500 episódios, tá ligado? 400 e pouco, pra chegar na parte que eu quero mostrar, né? Porque tem que ter o contexto. Mas eu, por ser criança, talvez não tivesse captado isso. E agora dá pra ver que, pra mim, tem uma similaridade nessa característica. Da crise de ser o mais forte ali, de ser isolado. Então, Satoru Gojo, na verdade, não foi o primeiro a explorar isso, né? Bom, é difícil que ele fosse, né? Porque já é um anime, tipo assim, bem atual, né? Tem cacetada de animes. Alguns já deviam ter explorado isso. Tem diversas obras no mundo. Mas, tipo assim, o que eu tinha mais visto de contato com isso, de ser o mais forte, ser um problema, foi esse. Foi o Satoru Gojo, que eu me lembro. E aqui cita isso, eu não lembrava. Né? Interessante. Cara, brabo. Olha lá, muito brabo. Cara, esse me unir pra pagar o que senti. Me unir pra pagar o que senti. Cara, esse unir, ele tá se referindo ao fato... Me unir pra pagar o que... É o fato de justamente ele pegar a garotinha e botar ela de volta nele pra ficar com o poder máximo. Mas, em compensação, né, um debuff ali, um ponto negativo, é o fato dele apagar o que ele sentiu. Tipo assim... A parceria, ela era alguém pra ele e ele era alguém pra ela. Eles eram, apesar de serem a mesma pessoa, o mesmo ser, dividirem o mesmo corpo, supostamente. Eles são, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas ele ainda tinha alguém ali que ele dividia sentimentos. Sei lá, o cara era esquizofrênico, o cara tinha dupla personalidade, o cara era, mano, é isso aí, bipolar. Aí botou uma personalidade aqui, outra aqui. Se ele se unisse, eu não sei se isso foi literal. Essa frase, me unir a apagar o que senti. Eu não sei se foi literal no fato de, tipo assim, se ele se juntasse a ela, ele perderia sentimentos. Porque a forma dele era essa. Ele não tinha sentimentos também. Ele era frio. Frio, ele é gelado e calculadora, tá ligado? Não sei se foi literal ou metafórico no sentido de, ao me unir a você, eu terei de deixar de lado tudo o que nós vivemos, porque afinal não estaremos mais juntos. Estará só eu. Tá entendendo o que eu tô falando? Um é metafórico, porque é o fato dele lá deixar, tomando essa decisão, ele abandona os sentimentos dele justamente porque ele não vai ter mais ela ao lado dele, por causa da fissão ali. E eu não sei se eles podem separar de novo, não sei. Se eles podem simplesmente sair e voltar. Bota e tira, bota lá ele, que é isso. Ou se era literal, né? Tipo assim, ele perde a memória, ou ele esquece, ou ele deixa de sentir, ele fica frio e gelado. Me assentir. Ó, muito massa. Ó, essa parte eu não entendi, vingar, mas como sem um motivo. Eu não lembro. Ela vai de comes e bebes, é isso? O brother vá pra ela, por isso que ele fala isso. Mano, se for é triste, eu não lembro, mano. Mano, eu ia ficar com muita raiva, cara, se acontecesse. Muita covardia. Ó, e essa é a parte mais épica da voz dele, tá? Essa parte é a mais linda. Quer dizer, tem um momento ali que ele faz que é sensacional. Mas tô falando assim, da voz. Eu adoro quando o Rafão faz isso. Arrepia, ó.
Não mais quero. Cara, isso é muito triste, não é não, velho? Olha só, mano. Mano, não sei, dá uma tristeza, mano. Cara, que isso. Mas é bom, é gostoso, tá ligado? É bizarro, né, eu falar isso. Mas é como eu falei, Bleach me fez ser assim, tá ligado? Sentimento triste, meio melancólico. Ai, gostosinho. Ai, ai. Cara, eu ainda não consigo interpretar tudo. É difícil, mano. Porque essa parte de não mais quero e tal, eu não. Talvez se eu visse a obra de novo, eu captasse. Ou talvez, mano, seja uma baita interpretação do Rafão, que, tipo assim, tá muito além da minha compreensão. Mas por que tão só se fosse por mim? Mano. Não tinha que ser só um coiote ao Olha lá. fim. Calma. Mas por que tão Só se fosse por mim. Cara, é sério, que lindo, mano, essa música. Só um coiote ao fim. Mano, e assim, eu pauso muito, eu falo pra cacete, porque, mano, eu acho que eu vou te dizer. Um dos grandes motivos de eu querer fazer react é justamente isso, tá? Compartilhar sentimentos, emoções. Eu sou um cara que gosta de falar sobre isso, né? Então, como eu falei, eu mostro pra minha mãe, por exemplo. Eu mostro pra minha namorada. Eu gosto de mostrar essas paradas. Eu mostraria pra alguns... Eu mostrei já pra alguns amigos, tinha amigos que via o Som Geek. Eu comecei a mostrar, por exemplo, pelo Ostive, né? Que era um canal que fazia som... o Ostive e o DK1, que faziam sons geek, só que também meio autorais. Eles juntavam, eles faziam uma relação ali. E era tipo anime mix. Não era de um anime específico, nada de um personagem X. Então eles faziam... Era tipo assim, um dos primeiros sons abstratos. Eram, por exemplo, o que o Rafão faz aqui agora, o que o Nova Trupe fazem. Eram sons que trabalhavam sentimentos de obras. E às vezes também sentimentos reais, né? Faziam correlação com a realidade. Sem parecer tipo um som nerd, tipo de narrativo e tal. E isso era novo na época, né? Não tinha, na minha visão não tinha ninguém, tirando o Taka, o DK1 e o Ostive, que eu me lembro não tinha. Aí depois eu conheci o Quem Nunca, que era um canal geek também, muito bom. Também é um canal meio cristão, eu acho que é cristão. Tem umas letras incríveis, tá? Uns bagulhos assim, mais sérios, porque... Assim, relacionado mais a... Tem coisa que ele fala relacionado realmente à sociedade. Então, é som mais autoral, não referente a obras. Mas ele tem som de obra de anime também e tal. Mas assim, naquela época... eu comecei a mostrar pro meu amigo através de assim, sons assim pra depois, e sabe, levando ele pro... Aí eu levei ele pro N-Rap, pros sonzinhos tristes, na época que o N-Rap fazia som triste, lá em 2020, tá ligado? Pô, mas... eu adoro compartilhar esses sentimentos. Então eu vou até pedir pra vocês aí, quem quiser, quem tiver interessado, veja o meu react também do Rafão Music do Aki, mano. É um baita som. Foi o primeiro som aqui do canal do Rafão Music que me conquistou. Tá ligado? Eu gostava do Rafão já pelo Nova Trupe. Mas foi o primeiro som dele que eu olhei ali e falei, caramba, esse aqui me pegou com uma porrada muito forte. Foi o primeiro ali que, caramba, o Rafão, tá ligado? O Rafão, cara. Aqui, né, no canal dele. Já teve som ali que eu gostei do Nova Trupe, mas tô falando assim, dele, foi o do Aki. Então, mano, se quiser ver lá, o som do Crollo também, como eu falei, maravilhoso, tá? Então é isso, esse foi o react. Não vou ficar estendendo mais não, já. Pô, o vídeo tá enorme. Mas é isso então. Se você gostou, deixa o likezão, ajuda de divulgação, tá? Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, family. Se inscreve nesse canal. Faz a sua parte aí, se inscreve nesse canal. Até o final do ano, ó, meta de 100k de inscritos, a gente vai bater essa pica. Vamos bater! Não vão bater na pica não, lá ele. Mas vamos bater essa meta. 100k de inscrito. Mano, se inscreve. Se você não tá inscrito, vê os vídeos, se inscreve aí, tá? Quero agradecer aos membros do canal Shapeados. Quero agradecer ao Minami, o Luiz7, o Manel, o João Fake, o Nicolas, o Santos MTS, o Guizin, o Peixes Orelha, o Shihama 15, o Ghost Brittany, o Darkzin, o João Vitor, o Jonas Blaze 77, o Rally Guedes, o André Hack, o Leozinho Amaral. Valeu, falou e tchau!